Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindes à 24ª aula do nosso curso de Método Científico e a Relação entre Ciências Naturais e Religião. Hoje, eu, vocês e a Sabrina vamos conversar um pouquinho sobre experimento e observação na ciência experimental. Essa aula foi pensada com base no livro Representar e Intervir, Tópicos Introdutórios da Filosofia Natural de Ian Hawking, capítulos Experimento e Observação. O Ian Hawking foi um filósofo canadense especializado em filosofia da ciência, nascido em 18 de fevereiro de 1936. Bom, é isso. Agora vocês vão, com a Sabrina, pensar um pouquinho sobre a questão do experimento. Olá, bem-vindos à aula 24. Hoje nós vamos tratar do filósofo Ian Hawking, especificamente das noções de experimento e observação na ciência experimental. Meu nome é Sabrina e hoje vou trabalhar com vocês nesse vídeo a noção de experimento, né? Essas noções são capítulos do livro Tópicos Introdutórios de Filosofia da Ciência Natural, né, do Ian Hawking, e nós vamos trabalhar a noção de experimento. Bem, qual a questão desse capítulo, né? O autor ele vai trabalhar a noção de experimento versus a teorização, né? A teoria versus o experimento. E ele vai mostrar pra gente que existe uma diferenciação na história da ciência de tratamento de classe, né? Entre essas duas atividades da ciência, né? E da filosofia como um todo. Existe uma hierarquia, né? Quer dizer, essa hierarquia pro autor, ela não é nem filosófica, né? Essa diferença de classes. E ela data de, no mínimo, os gregos, né? Ali no Aristóteles, com a precedência da teoria diante da experimentação. E ele usa dois exemplos que a gente vai trabalhar aqui para mostrar justamente essa hierarquia, né? Como se dá essa hierarquia na história e na prática, né, da filosofia, né? Especificamente da filosofia da ciência, que é o que estamos tratando aqui. Os dois autores de que ele vai tratar, um é um teórico e o outro é um experimentalista, né? Um experimentador. Trata-se do Boy e do Hooke, né? O Boy, ele é o teórico e o Hooke é o experimentador. Essa questão da hierarquia entre teoria e experimentação é tão importante que não se trata da contribuição que esses autores deram para as ciências, né? Ele vai listar para a gente as contribuições, tanto do Boy quanto do Hooke, né, para a ciência. Só que tem uma coisa, a gente conhece o Boy, né? Quer dizer, ele hoje está nos livros de primário e o Hooke não, né? Muito por ele ser um experimentador, né? Essa é a tese do autor. Aí, vamos lá, né? O que acontece? Qual é a questão desses dois autores, né? O Boy foi um porta-voz da filosofia mecânica e corpuscular, né? Que é aquela noção da visão de mundo constituída de pequenas bolinhas saltitantes. E também ele teorizou muitas coisas no âmbito da química, né? Experimentos químicos, mas que são deixados de lado, né, atualmente. Já o Hooke, ele era um experimentador. Qual a questão? O Hooke era um experimentador, mas que também teorizava, né? E o Boy também era um teórico que também experimentava. Aí a questão do Hooke, né? Quer dizer, esse estigma, né, do experimentador, esse preconceito, ele é tão profundo e ele abrange tantos âmbitos que o Hooker, ele era conhecido como um velho rabugento que implicava com todos, né? E segundo o autor, esse estigma, ele pode também fazer parte desse preconceito, né? Contra os experimentadores e dessa hierarquia entre teoria e experimentação, de alguma forma.
Por quê? Porque, segundo o autor, esse tratamento diferenciado que é relegado ao Boyle e que é relegado ao Hooke, ele não faz sentido. Se você for comparar as contribuições, né, de ambos para o progresso da ciência, né? Ambos são importantes e fulcrais nesse progresso da ciência, né? E aí ele vai listar algumas conquistas do Hooke, né? Que é o quê? Que são importantíssimas e que vão depois ser usadas pelo Newton, vão ser usadas pelo próprio Boyle, né? Entre elas, a descoberta da lei da elasticidade, a construção de um telescópio de reflexão novo, né? Totalmente novo. E o trabalho do Hooke na microscopia, ele vai adiantar bastante a teoria evolucionista, né? Sem falar também da proposição da lei do inverso do quadrado para a gravitação, né? E várias outras contribuições. E assim, hoje praticamente o Hooke é esquecido na história da ciência. E o Boyle não, ele está presente nos livros de primário, né? Como fala o autor. E aí tem uma questão que perpassa todo esse preconceito, né? Como eu falei, ele é abrangente e, como diz o autor, ele não é uma questão filosófica, mas ele é uma questão de distinção de classes e castas. O autor, ele fala assim, aí eu cito: a diferença de status entre teoria e experimento é modelada segundo o esquema de classes sociais, né? Por quê? Porque também esse âmbito, e assim, sobretudo esse âmbito, ele faz parte dessa diferenciação entre a teoria e o experimento, né? Por que ele vai dizer isso nesse momento? Porque há essa diferença, né, de classe entre o Boyle e o Hooke, né? O Boyle era um nobre, né, descendente de nobres, e o Hooke era um autodidata e era uma pessoa pobre, né? De origem pobre, né? Então aqui o autor entra na noção de método científico e método experimental, né? Que é onde o autor vai se perguntar, existe só um método para lidar com a ciência? Existe só um caminho para descobrir, para desvendar o mundo? E ele vai responder que não existe só uma metodologia, né? Mas ele escolhe duas metodologias, né, para começar. E essas duas metodologias que são selecionadas pelo autor, elas fazem parte da história da filosofia da ciência, né, e da história da filosofia, né, de certa forma, que é a indução e a dedução, né. Em algum momento, em determinado momento, a indução ganha força, né, como o método, a metodologia científica padrão, e em determinados momentos a dedução toma esse lugar, né, de alguma forma. E ele vai usar dois autores, né? Ele vai usar uma controvérsia de químicos, mas que ele depois vai explicar que essa controvérsia é a mesma que se dá entre o Carnap e o Popper, né? O Carnap, enquanto indutivista, né, defensor da indução, do método indutivo, e o Popper como defensor do método dedutivo, né? Nós já tivemos aula sobre o Popper, né? Que é a questão das hipóteses, de testar as hipóteses e tudo mais, né? E o autor vai voltar a essa questão, né? Então, se eu tenho... o que liga, qual liame entre experiência e teoria, né? Que liame é esse, né? Se de um lado eu tenho uma versão fraca, porque ele seleciona essas duas metodologias e vai trabalhar com elas, né, a indução e a dedução, eu tenho uma versão fraca, que é uma versão que me diz assim, eu só vou poder fazer um experimento, ou experimentar no mundo se eu tiver, e conseguir depreender alguma coisa daquele experimento se eu tiver algum conhecimento prévio, né? Se eu tiver alguma noção. Essa é a teoria fraca, a versão fraca. E a versão forte, não, ela vai dizer que para você testar um experimento no mundo, você precisa ter uma teoria, né? Para você colocar essa teoria em teste, para você testar essa hipótese. Você precisa ter uma hipótese, você precisa testá-la, né? Que aí seria o caso
do Popper, por exemplo, né, de testar hipóteses. E é aí que o autor ele vai trazer uma figura muito interessante, né, que é a figura do experimento completamente louco, né, que ele vai dizer assim, às vezes, não que ele diz que o experimento exista por si só, né, mas às vezes há situações em que o experimento ele parece completamente louco, completamente dissociado de qualquer teorização, né? De qualquer teoria prévia, que é o experimento de você tocar um trompete para uma tulipa. Qual é a questão do autor, né? Aqui nessa parte. E assim, a questão do autor no texto em geral, né? Porque a gente tem que observar o horizonte do autor, né? O horizonte do autor é interessante para a gente poder vislumbrar qual a noção dele de experimento. Para o autor, né? O mundo ele é muito mais complexo, a realidade do mundo é muito mais complexa do que a gente possa ter acesso, né? Por várias questões, por limitações, por também por incognoscibilidade própria. Então, assim, como essa é a questão? Como eu vou teorizar sobre alguma coisa que eu não consigo observar, que é não observável, né? E é um fenômeno que é cotidiano hoje em dia na ciência, né? Nós temos muitos fenômenos que a gente não consegue observar, que eles não são observáveis, mas que a gente consegue interagir com esses fenômenos, né? Essa é a questão do autor, né? Se a teoria ela vai querer saber a natureza daquele objeto, ela vai querer saber a natureza, se existe, se não existe. O que a gente está lidando atualmente na ciência é com outra coisa, né? É com uma interação, né? É muito mais uma interação do que uma disposição da natureza daquele objeto, de alguma forma, né? E aí, o que que importa aqui pro autor, né? O que que vai importar? Não é você teorizar sobre a natureza daquele objeto, né? O que vai importar é que você consegue instrumentalizar aquele objeto, você consegue instrumentalizar aquele objeto, mesmo que você não saiba que se ele existe ou se ele não existe de alguma forma, se ele é observável, você consegue instrumentalizá-lo. E assim, ele vai dar um exemplo, né? Que é que você consegue manipular aquele objeto e você consegue produzir novas coisas com aquela manipulação. Ou seja, a gente sai de uma noção de tentar descobrir a natureza do objeto, né? Se ele existe, para uma noção de instrumentalização e manipulação, né? Que é uma noção de criação, né? O experimento, ele produz, o experimento, ele cria, ele interfere na realidade de alguma forma, né? Aqui ele vai dar um exemplo, né, de um encontro feliz, porque para ficar bem claro que o autor advoga não é uma separação da experimentação frente à teorização, né, e uma independência dessa experimentalização sem uma teoria, né, um encontro feliz entre a experimentação e a teoria. Um exemplo, né? Isso que acontece essa intersecção entre teoria e experimento, ela é muito interessante porque ela acontece no caso da temperatura uniforme do universo, né? Justamente essa seleção que o autor faz de duas metodologias, justamente para mostrar que não existe uma metodologia única na história da ciência, e que essas metodologias elas têm muito a ver com o contexto histórico, né? Que existem diferentes relacionamentos entre a teoria e a prática, conforme o contexto histórico, que é o caso da indução e da dedução, que ele utiliza esses dois exemplos por serem os mais conhecidos na história da filosofia, né? Aí a questão que ele coloca, que o autor coloca, uma intersecção para justamente mostrar que essa hierarquia entre o experimento, entre a teoria e o experimento, é uma hierarquia construída, né? É uma hierarquia muito mais teórica do que prática. E o autor vai mostrar para a gente
que essas relações podem se dar de várias formas. E aí ele dá um exemplo, né, de uma interseção, de um encontro feliz, né, uma interseção entre a teoria e a prática. Essa questão, esse acontecimento, ele se dá justamente desse encontro, dessa intersecção entre teoria e experimento, de forma independente. De um lado, os teóricos se desenvolveram independentemente do experimento, e do outro lado, os experimentadores eles desenvolvem de forma independente. Vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Né? Em 1930, o Carl Jensky ele encontra um chiado que vinha do centro da Via Láctea. Né? O que acontece? Ele descobre que era uma fonte de energia de rádio que estava localizado no espaço. O que acontece? Ele não descobre qual era essa energia, nem mais, só fica na história do chiado. Já em 1965, dois radioastrônomos, eles então fazem uma adaptação de um radiotelescópio, né, justamente para localizar essa fonte de energia. E eles localizam, mas também eles localizam uma outra coisa, que é uma energia distribuída de forma uniforme por todo o universo. E para eles não fazia nenhum sentido, porque não tinha nenhuma teoria sobre, não se falava sobre isso, né? Foi uma coisa surpreendente. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a achar que o problema estava nos instrumentos, né? Então, eles foram procurar questões dos instrumentos e eles encontraram um ninho de pombo no telescópio. Então, eles arrumaram tudo, deu um trabalho, né, fazer arrumar essa questão e tudo mais. E quando eles arrumaram e fizeram tudo, e ainda persistiu essa energia distribuída de forma uniforme pelo universo. Só que aconteceu uma alteração de 4K, já com os pombos, né? Ela passou para 3K depois. E eles ficaram surpreendidos, né? Eles publicaram esse experimento, mas muito receosos, porque eles não faziam ideia do que era aquilo. O que acontece? Ao mesmo tempo, teóricos de Princeton, eles começaram a circular um artigo sugestionando que se o universo tivesse tido origem mesmo no Big Bang, o que ia acontecer? Era necessário uma temperatura uniforme no universo todo, distribuído em todo o universo, resultado da primeira explosão. E eles sugeriram ainda que se essa temperatura existisse como resultado da primeira explosão do Big Bang, ela deveria ser detectável por meio de sinais de rádio, que foi o que aconteceu no experimento. Quer dizer, então, nesse exemplo aqui, a gente vê o experimento casando com a teoria, né? E ambos com origens independentes. Então, assim, na história da filosofia, os fatos mostram que existem variadas relações. Né? E o que o autor, para que o autor está chamando de como já chamei a atenção aqui para vocês, não é que é um experimento solto, só o experimento, né? É justamente a importância do experimento, o experimento como fonte de criação, né, científica. E aí, por quê? Né? Por quê? Qual a questão por trás? Eu acho que a gente tem que se situar um pouquinho, né? Que vocês estão vendo um panorama da história da filosofia da ciência. Então, a gente é interessante a gente se situar um pouquinho qual o horizonte do autor aqui, né? O horizonte dele é um realismo científico. O que é isso? Né? Qual a premissa desse realismo científico? Porque existem vários realismos científicos, vários antirrealismos, mas qual a premissa aqui desse autor? Né? A premissa dele é que existe uma possibilidade de nós conhecermos a realidade. Né? Quer dizer, a realidade é muito maior do que nós podemos compreender. Então, o que se faz? Né? Diante dessas impossibilidades, e aí, o que é interessante é porque a ciência contemporânea ela vai trabalhar, ela vai mostrar que a interação com muitos fenômenos não observáveis. Né? Então, essa questão é importante.
nem tudo aquilo com que a gente vai interagir é necessário que conheçamos a natureza daquele objeto, daquele processo, para a gente poder interagir com ele. E aí ele vai utilizar o exemplo do elétron. Desde da sua descoberta, a gente muito mais interage com ele por meio de medições, medindo a massa e tudo mais, do que lida com ele de forma para saber a natureza dele, de forma teórica. E qual é a questão aqui, né? A questão é justamente a nossa capacidade, porque nós temos limitações, né? Que a realidade não é totalmente apreciável por nós, mas a nossa capacidade em entender alguns fatores sobre os poderes causais daquele elemento com quem estamos lidando. Quer dizer, a gente não conhece o elétron, a natureza do elétron, mas a gente conhece que a gente mede a massa, a gente tem interação com ele, e isso tem ajudado no progresso da ciência, tem ajudado a gente a desenvolver instrumentos para lidar com outros fenômenos da natureza, né? Quer dizer, nós instrumentalizamos o elétron, e a gente instrumentaliza as coisas que não são observáveis, né? Por quê? Porque as coisas são mais complexas do que a gente pode entender. Mas a gente pode interagir com essas coisas que são complexas. A gente pode produzir através delas, né? Produzir conhecimento, desenvolver a ciência. Isso não quer dizer a prerrogativa de que a gente não conhece a realidade, não é capaz de conhecer a realidade, não é uma prerrogativa que vai te fazer parar, né? Do fazer científico e parar de tentar desvendar os mistérios da natureza. Não, você vai instrumentalizar esse não observável. Você vai trabalhar por meio dos poderes causais dessas coisas para você tentar descobrir outras coisas, né? É o poder de criação que os experimentos possuem. Não é, então, aqui fica bem claro que não é o experimento, ele não serve só para testar a teoria, né? Ele não vai só testar hipóteses, como queria o Popper, por exemplo, mas ele vai criar, como a gente mostrou no exemplo da temperatura uniforme do universo. E aí, quer dizer, o experimento, ele é um instrumento da prática, e não é do pensamento, ele é um instrumento da prática, que vai ajudar a criar realidades, né, de alguma forma. E aí eu vou desmiuçar um pouco o exemplo do elétron, né, que é utilizado pelo autor, que ele se torna, aí, desde a sua descoberta, em 1897, uma entidade experimental, né? Muito mais uma entidade experimental. Por quê? Porque nós estamos a todo tempo interagindo com ele, né? A despeito de tentar provar a existência, né? Sua existência. Medindo a massa, né? Compreendendo algumas questões causais, a gente torna possível a produção de dispositivos que nos apresentem outros fenômenos naturais, né? E então a gente manipula os elétrons para descobrir outras partes da natureza. Isso é incrível. O elétron, aqui nesse caso, ele deixa de ser uma hipótese, né? Como eu já expliquei para vocês. E o que ele vai se tornar? Ele vai se tornar uma entidade experimental. E aí, fechando aqui, né, a questão do realismo, com a questão do experimento, todo esse movimento do trabalho experimental, que foi o que eu evidenciei para vocês anteriormente, né, ele vai evidenciar o caráter do realismo científico. Né? Então, quer dizer, o autor ao atacar o antirrealismo, né, de alguma forma, ele vai colocar uma coisa que é muito interessante, que é o poder de modificação do mundo que nós, seres humanos, possuímos no centro da ciência. O centro da ciência é justamente esse poder de modificação que a gente tem. E esse movimento que o autor faz, e ele faz uma equivalência, ele diz assim, esse movimento de ataque ao antirrealismo que eu faço, ele se equipara ao movimento do antiidealismo que o Karl Marx faz, né? Quer dizer, é um chamado para
é um chamado para a praxis, né? De alguma forma, é um chamado para a experimentação. A experimentação como um instrumento, como poder de criação do mundo, né? De alguma forma. Mas, assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque o autor aqui ele não quer dizer que só os objetos experimentais existam, né? Não é só o experimento que existe, não só os objetos experimentais, né? Mas ele quer mostrar justamente a importância, né? Então, vamos fazer uma síntese desse capítulo, né? Do experimentalismo. O autor ele vai mostrar uma coisa que já era naturalizada para a gente, que é a sobreposição da teoria frente à prática, né? Frente ao experimento. Ele vai mostrar isso. E ele vai mostrar que essa hierarquia, ela não é uma questão filosófica, ela é muito mais uma questão de classes, né? Ele vai mostrar que esse preconceito perpassa toda a história da ciência, e esse preconceito ele também tem efeito sobre a vida dos teóricos e sobre a vida dos experimentalistas, inclusive um efeito póstumo, como é o caso do Boy e o caso do Hooke. Que o Boy ele ficou conhecido, é trabalhado até hoje, é um cânone da ciência, faz parte do panteão, enquanto o Hooke é uma pessoa esquecido, completamente esquecido, só conhecido por especialistas. E isso não diz respeito à contribuição que ambos tiveram para a ciência, né? Porque o autor explicou para a gente, listou as contribuições do Hooke, listou as contribuições do Boy. Não é que o Boy não mereceria estar no conteúdo da ciência. Claro que ele merece, né? Mas o Hooke também merecia, né? De alguma forma. Mas não está, por quê? Porque ele era um experimentalista que também fazia teoria. E o Boy não, o Boy ele tinha um status maior porque ele era um teórico que também fazia experimentos. Uma coisa que o autor vai mostrar é que esse preconceito ele é constituído também pela questão das classes sociais, né? Pelo preconceito de classe, porque o Boy ele era um nobre e o Hooke ele era uma pessoa de origem pobre e autodidata. Também o autor vai nos mostrar vai colocar uma proposta. Ele vai deixar bem claro no começo do capítulo qual a proposta, né? Que ele faz é justamente um retorno à experimentação, né? Um movimento de retorno para o Bacon. Ele diz isso, ele faz assim, ele situa esse projeto dele, né? Como é um movimento de retorno ao Bacon, e aí ele cita o Leibniz, cita as revoluções científicas, que não é uma questão de você abandonar a teoria em detrimento da experimentação sozinha, não, né? Mas você notar o quão fundamentais são as experimentações. O autor também vai trabalhar a questão de uma única metodologia para a ciência, né? Qual a metodologia correta, qual a metodologia que não é correta, indução, dedução, e vai colocar também questões contemporâneas, como você vai teorizar sobre aquilo que você não consegue observar, né? E essa é a questão principal para o autor, né? Que vai levar a uma aproximação das questões causais daquele elemento, né? Que é justamente uma interação, muito mais do que uma aproximação de tentar descobrir a natureza dos processos e das entidades, a gente vai fazer uma interação com essas entidades e esses processos para o progresso da ciência, para a gente conseguir descobrir mais coisas, conseguir desenvolver instrumentos, que é o que está acontecendo hoje em dia. Ele dá o exemplo do elétron, né? Dá aquele exemplo do elétron que eu já falei com vocês, vai mostrar que as relações entre as teorias e os experimentos ela vai se modificando conforme o contexto. A gente vai ter um encontro feliz, que é o caso dos teóricos, né? Radioastrônomos que vão encontrar essa energia ou temperatura uniforme em todo o universo, e teóricos ao mesmo tempo que vão teorizar sobre a teoria do Big Bang e uma temperatura uniforme residual desde a primeira explosão, e esses duas se casam perfeitamente, se encontram. E por fim a gente comentou sobre o horizonte do autor, né, que é o realismo científico, né, que é justamente colocar no centro do fazer científico
poder de modificação que nós, seres humanos, possuímos, apesar de sermos limitados, né? Apesar da realidade ser muito mais complexa do que a gente consegue acompanhar. Oi, gente, tudo bem? Sou eu de novo. E agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a questão da observação. Para o Ian, existem duas posturas filosóficas que distorcem fatos a respeito da observação. São elas a ascensão semântica, que significa se preocupar mais com a forma como se fala sobre as coisas do que com as coisas de fato, e dominação exercida pela teoria sobre o experimento, que nos diz que todo relato de uma observação está carregado de teoria e que não existe observação antes da teorização. Bom, essas duas posturas são espécies de gafes filosóficas. Para desviar dessas gafes, o Ian propõe, a princípio, pensar sobre assuntos que não tangem a problemas linguísticos e nem a problemas teóricos. Bom, olha o que diz o slide. Geralmente, os filósofos entendem que a vida do experimentador é fazer observações que fornecem dados com os quais as teorias são testadas, ou com base nas quais a teoria é constituída. Esses tipos de observação desempenham um papel relativamente pequeno na maioria dos experimentos. Alguns experimentadores são às vezes maus observadores. A atividade experimental diz muitas vezes menos respeito a observar e a relatar do que a fazer um instrumento apresentar os fenômenos de forma confiável. É isso que faz o grande experimentador. Então, o que o Ian está dizendo? Que geralmente os filósofos entendem que o experimentador ele está ali fazendo seus experimentos e ele faz observações, né, dos seus experimentos, e essas observações fornecem dados. Daí, esses dados eles devem ser utilizados para testar suas teorias, ou então para produzir novas teorias. Essa observação, aparentemente, para o Ian, não é tão importante assim. Existe uma questão mais importante nessa história toda de experimentação, que é fazer um instrumento apresentar os fenômenos de forma confiável. E que é isso, essa capacidade de fazer com que os experimentos, na verdade, com que os instrumentos apresentem fenômenos de forma confiável, que faz o grande experimentador. O Hawking diz também que o bom experimentador, muitas vezes, é aquele que tem a habilidade de reparar as sutilezas e os comportamentos inesperados envolvidos na utilização de determinado equipamento. Então, o bom experimentador também é um tanto quanto sagaz, né? Ele diz também que a experimentação é mais importante do que a observação crua. A gente percebe essa tese muitas vezes no pensamento do Hawking, como no slide anterior, em que a gente viu que ele diz que a atividade experimental diz muitas vezes menos respeito a observar e relatar do que a fazer um instrumento apresentar os fenômenos de forma confiável, né? Que essa é a questão, fazer os instrumentos, na verdade, apresentar os fenômenos de forma confiável, né? É isso que faz o grande experimentador. Não tanto super observar, como super fazer os instrumentos apresentarem fenômenos de forma confiável. Ele também diz que a observação é uma habilidade na qual algumas pessoas são melhores que outras. A gente vai ver uns slides à frente, a gente vai ver uma super astrônoma que, segundo Hawking, ela varria os céus, ela conseguia identificar cometas a olho nu. Ela conseguiu identificar 8 novos cometas em um ano, mas enfim, a gente vai falar sobre isso depois. Bom, ele fala também sobre sentenças de observação pré-teóricas e como essas raramente aparecem nos anais da ciência, né? Então a gente sabe que existem muitas distinções entre observação e teoria, né? A ideia filosófica de uma pura sentença de observação
foi muito criticada com base no fato de que todas as sentenças são carregadas de teorização. Mas esse fato não é o ponto, essa não é a questão, né? Existem muitas sentenças de observação pré-teóricas, só que elas raramente aparecem nos anais da ciência, né? Bom, e também Hawking fala que observam-se objetos ou eventos por meio de utilização de instrumentos, né? Então, quanto a essa questão os cientistas raramente restringem a observação àquilo que a gente percebe a olho nu, né? A gente tem muitos instrumentos, né? E hoje em dia, né, no século XXI, no século XX também, muitas observações são feitas através de instrumentos, né? Muitas observações que a gente não poderia fazer através única e exclusivamente dos nossos sentidos, né? Sem a ajuda dos aparelhos, né? Dos nossos sentidos, sem a ajuda dos nossos aparelhos. Bom, segundo Ian, a observação é um tanto quanto superestimada, né? Ele diz o seguinte, vamos dar uma olhadinha no slide. Antigamente, antes do positivismo, a observação não era um tópico de grande importância. Mesmo Francis Bacon, entusiasta das ciências indutivas, não fez muita alusão à observação. Sentenças de observação ou capacidade de observar. Na época de Bacon, o positivismo não era muito popular. A ideia de observação era mais utilizada no âmbito da contemplação dos corpos celestes, né? Então, a ideia de observação era mais utilizada pelos astrônomos, tá? Que exigia alguma instrumentação. Desde o princípio, a observação estava associada à utilização dos instrumentos, astrolabos, lunetas, enfim. Bacon utilizava um termo que geralmente era traduzido como instâncias prerrogativas. O filósofo fez uma lista com 27 tipos de instâncias, de tais instâncias. O que hoje é chamado de experimento crucial constava entre esses 27 itens e era originalmente determinada de instância crucial, de instância crucial ou instância de encruzilhada. Algumas dessas instâncias são observações pré-teóricas, outras são motivadas por um desejo de testar teorias. Bom, e algumas dessas instâncias também são realizadas mediante dispositivos que ajudam as ações imediatas do sentido, né? Microscópios, varas, astrolábios, lunetas, etc. Bacon contempla dispositivos que tornam manifestas coisas que não são diretamente. Para Bacon, a diferença entre eventos perceptivos e eventos invisíveis é óbvia e sem importância. Evidências apontam que essa diferença só tenha sido considerada importante após 1800, quando a concepção de ver passa a significar ver a superfície opaca das coisas. E o conhecimento precisa ser derivado dessa via. Esse é o ponto de partida do positivismo. Bem, agora vamos pensar sobre a questão da observação dentro de um parâmetro um pouco específico, né? Vamos pensar sobre a observação positivista. Para o positivista, o real é observável, né? Os positivistas lógicos utilizavam a lógica para transformar as sentenças teóricas em sistemas de abreviação, para expressar os fatos e organizar os pensamentos a respeito do que pode ser observado. Esse comportamento leva a um tipo de realismo científico insípido, no qual pode-se até dizer que as teorias são verdadeiras e as entidades por elas mencionadas existem, desde que isso não seja tomado literalmente. Outra modalidade de redução lógica consiste em demonstrar, por meio de análise, que os termos que se referem às entidades teóricas não possuem a estrutura de termos de referência, posto que esses termos não são referências, não se referem a nada. Consequentemente, as entidades teóricas não são reais. Essas questões, no entanto, não fazem sentido, dado que nunca houve uma redução lógica interessante da ciência normal. Da ciência natural,
Eu aqui misturando Ian Hawking com Thomas Kuhn, da ciência natural. Bom, apoiado em Comte e Van Frassen, o positivista pode nos dizer que as sentenças teóricas devem ser entendidas literalmente, mas que não devemos acreditar nelas. De acordo com Van Frassen, em seu livro A Imagem Científica, quando um cientista postula uma nova teoria, o realista o toma como alguém que afirma a verdade de um postulado. Mas o que o antirrealista vê é alguém apresentando a sua teoria, exibindo-a e reclamando para ela algumas virtudes. Uma teoria pode ser aceita por levar em consideração certos fenômenos ou ajudar a fazer certas previsões. Então pode ser aceita por suas virtudes pragmáticas, sem acreditarmos que ela seja literalmente verdadeira. Alguns positivistas, como Comte, o Mack, o Carnap e Van Frassen, insistem, lançando mão desses diferentes caminhos, na existência de uma diferença entre teoria e observação. É assim que eles pretendem meio que salvar o mundo da ameaça da metafísica. Eu achei bem intenso quando o Ian falou isso, salvar o mundo da ameaça da metafísica. Bom, e toda essa discussão sobre a diferença entre teoria e observação levou as pessoas a pensarem sobre a negação dessa distinção, né? Então, a notabilidade atribuída à distinção entre observação e teoria levou a uma discussão que chegou até a negação da própria distinção. Para tal negação, existem dois fundamentos. Um deles fruto de uma tendência conservadora, o outro radical. Então, a gente tem duas respostas para essa questão, né? Para a questão de a teoria e a observação são a mesma coisa, não são? A gente tem a resposta conservadora ou realista, que diz que não há qualquer distinção significativa entre entidades observáveis e inobserváveis. E a resposta radical ou idealista diz que todas as sentenças de observação são carregadas de teoria. Bem, e o que significa isso, né? Observação carregada de teoria. Significa que todo termo ou sentença observacional pode ser considerado possuindo em si já alguma teoria. Bom, essa expressão, observação carregada de teoria, deriva de theory loaded, que é um termo-chave cunhado por Norwood Russell Hanson em seu esplêndido livro Patterns of Discovery, Padrões de Descoberta. A ideia é basicamente essa, que todo termo ou sentença observacional pode ser considerado possuindo em si já alguma teoria, né? O Norwood Russell Hanson, ele se opõe a essa ideia, né? Ele faz uma crítica a isso, olha o que ele diz. Olha o que Ian diz sobre o que o Hanson diz. As partes do livro de Hanson em que o termo-chave em questão ocorre geralmente dizem respeito a uma discussão linguística que nos lembra de certas regras que estão submetidas mesmo às palavras mais cotidianas, como o verbo ferir ou o substantivo ferimento, apenas determinadas cortes, machucados, etc., em situações bastante específicas, contam como ferimentos. Se um cirurgião descreve um corte profundo na perna de um homem como um ferimento, isso pode sugerir que o homem tenha se machucado numa luta ou em combate. Implicações como essas ocorrem todo o tempo, mas elas não merecem ser chamadas de suposições teóricas. Ainda que eu concorde que essa parte da doutrina da observação carregada de teoria diga respeito a uma afirmativa importante e incontestável sobre a linguagem comum. De forma alguma, entretanto, ela implica
que todos os relatos acerca da observação necessariamente carregam certa quantidade de teoria, né? Bom, e o Hanson também aponta o fato de que tendemos a perceber as coisas apenas quando temos alguma expectativa, muitas vezes de ordem teórica, a qual nos faz vê-las como mais interessantes ou que até mesmo lhes empresta sentido. Isso é verdade, mas essa posição não diz respeito à doutrina da observação carregada de teoria, como veremos em breve. Antes, porém, temos de nos deter sobre outras declarações problemáticas. Vamos lá? Nos deter sobre outras declarações problemáticas? Bom, vamos lá para as próximas declarações problemáticas segundo Ian Hawking. A próxima declaração problemática segundo Ian é a declaração feita por Lakatos. Então vamos lá, Lakatos e observação. Segundo Lakatos, o tipo mais simples de falsificacionismo não funciona, pois toma como dada a distinção entre teoria e observação. Então é uma espécie de crítica ao Popper, né? A regra segundo a qual o cientista propõe as teorias e a natureza as dispõe é assim negada, pois ela depende de duas proposições falsas. A primeira é que existe uma fronteira psicológica entre as proposições especulativas e as observacionais, e a segunda, que as proposições observacionais podem ser provadas por meio de um exame dos fatos. Nos últimos tempos, nos últimos 15 anos mais ou menos, essa ideia não foi muito bem considerada, né? O Ian Hawking diz que zombou-se incessantemente dessas proposições. Bom, mas quanto aos argumentos de Lakatos, o Ian Hawking considera superficiais e sem efeito. Porque assim, o Lakatos diz o seguinte: a primeira suposição já é colocada em questão por alguns exemplos característicos. Então, e aí ele apresenta um exemplo, né? O exemplo de Galileu, né? Que usou um telescópio para ver as manchas solares. E aí ele diz que esse ver não pode ser puramente observacional. Tudo bem, mas isso não exatamente refuta ou põe em questão a distinção entre teoria e observação, né? E quanto ao segundo ponto, o de que é possível simplesmente olhar para ver se as sentenças observacionais são verdadeiras, o Lakatos diz o seguinte: nenhuma proposição factual pode jamais ser provada por meio de um experimento. Não se pode provar sentenças por meio da experiência. Esse é um dos pontos básicos da lógica elementar, o qual, entretanto, é compreendido por um número relativamente reduzido de pessoas, mesmo nos dias de hoje. Só que assim, qual é a questão aqui, né? Parece que, bom, pelo menos o Ian, ele diz que essa má interpretação do verbo provar é um pouco problemática, né? Porque significa algo como testar, no sentido de que provar um pudim, ele dá o exemplo do pudim, é comê-lo, né? E os testes muitas vezes nos levam a estabelecer certos fatos, né? A gente testa e a gente estabelece uma convenção a partir dos testes, né? Que o pudim está estragado, por exemplo, né? Bom, agora vamos pensar um pouquinho sobre suposições teóricas. O filósofo Paul Feyerabend também desacreditava a distinção entre teoria e observação, né? E ele rejeita o que ele chama de obsessão filosófica com linguagem e significados, né? O Feyerabend, os ensaios do Feyerabend são contemporâneos
aos ensaios do Hensel, né? Também criticam a distinção entre teoria e observação. E ele denuncia a própria expressão, né? Observação carregada de teoria, né? Mas não porque ele acha que a gente pode dizer coisas que estão para além da teoria, né? Muito pelo contrário, olha o que ele diz. Para ele, o engano em dizermos que certos enunciados são carregados de teoria é que com isso queremos apontar observações puras às quais os componentes teóricos se acoplariam. Essas observações não existem. Por que elas não existem? Porque a teorização está por toda parte, então a gente não tem observações puras, né? Bom, em seu famoso livro Contra o Método, de 1977, Feyerabend diz que não existe qualquer sentido na distinção entre teoria e observação. Curiosamente, apesar de toda sua repulsa declarada às discussões linguísticas, como a gente viu, ele ainda fala da distinção entre teoria e observação como uma distinção entre sentenças, sugerindo que ela diz respeito apenas a uma questão de sentenças óbvias e sentenças menos óbvias, ou entre sentenças longas e sentenças curtas. Aí o Feyerabend diz assim: ninguém negará que determinada distinção pode ser feita, mas ninguém pode dar-lhe muita importância, pois ela não desempenha um papel decisivo na prática científica. Bom, pro Ian Hawking, né, a gente encontra o que parece ser uma manifestação da tese da impregnação da observação pela teoria. Olha só o que diz o Feyerabend. No que diz respeito a relatos observacionais, resultados experimentais ou enunciados fatuais, ou eles contêm suposições teóricas, ou afirmam-nas. Aí desligou aqui. Ou afirmam-nas por meio da forma como são utilizadas. O Hawking não concorda, né, com o Feyerabend, mas assim, o que acontece? Primeiro a gente precisa pensar em algumas ideias sugeridas, né, por afirmações como essas do Feyerabend, né? Parece que essas ideias parecem indicar que os resultados experimentais são tudo o que importa para um experimento, né? Sendo eles expressos ou constituídos por relatos de observação ou enunciados fatuais, né? Enunciados fatuais. Bom, e aí então o Ian Hawking, ele insiste no truísmo de que a experimentação nem expressa nem relata, mas ela faz algo, né? E esse fazer não tem a ver com palavras. Vamos voltar nos slides anteriores? Vamos recapitular um pouquinho e ver o que faz do experimentador um grande experimentador. Lembram dos primeiros slides? Fazer um instrumento apresentar os fenômenos de forma confiável. É isso que faz o grande experimentador. Não é sobre palavras, sentenças, enunciados factuais. E não é tanto sobre também a observação. Bom, enunciados, registros e resultados. Observação e experimento não são uma coisa só. Também não são polos opostos de um contínuo bem definido. Logo, os enunciados factuais, relatos de observação e resultados experimentais de Paul Feyerabend também não podem ser considerados uma coisa só. Bom, e quanto à observação sem teoria, né? O Feyerabend,
ele diz que relatos observacionais sempre contêm ou afirmam suposições teóricas, né? O Ian Hawking, ele discorda disso. Olha só o que ele diz quanto a isso. Ele diz que Feyerabend diz que os relatos observacionais, etc., sempre contêm ou afirmam suposições teóricas. Mal vale a pena debater essa afirmativa, pois ela será obviamente falsa, exceto para aqueles que resolverem atenuar por demais o significado dos termos envolvidos, né? Mas para quem fizer isso, essa afirmativa, ainda que verdadeira, será meramente trivial. Agora a gente vai falar sobre William Herschel, né? Um astrônomo muito importante. Ele nasceu em 1738, morreu em 1822. Foi um astrônomo desenvolto e ávido e construiu o maior telescópio do seu tempo. E a trajetória do Herschel é muito importante para a tese do Hawking, né? Vamos ver por quê. Vamos ver o que o Hawking diz sobre o Herschel, né? William Herschel era um hábil e insaciável examinador do céu noturno. Construiu o maior telescópio de seu tempo e estendeu imensamente o nosso catálogo dos céus. Quero considerar aqui um fato que aconteceu em 1800, quando Herschel tinha 61 anos. Esse foi o ano em que ele descobriu aquilo que chamamos de calor radiante. Ele fez cerca de 200 experimentos e publicou 4 importantes artigos a respeito desse assunto, dos quais o último tem cerca de 100 páginas. Todos podem ser encontrados no Philosophical Transactions of the Royal Society, de 1800. Podemos dizer que Herschel começou com aquilo que hoje nós temos como a hipótese certa a respeito do calor radiante, mas acabou se envolvendo em um dilema. Herschel vinha utilizando filtros coloridos em um de seus telescópios. Ele observou que os filtros de diferentes cores transmitiam quantidades diferentes de calor. Quando utilizava alguns deles, tinha a sensação de luz, mas com pouquíssima percepção de calor, enquanto outros ofereciam muito calor e pouca luz. Esse era o melhor relatório a respeito de dados sensíveis que poderemos encontrar em toda a ciência física, né? Esse relatório do Herschel. Naturalmente, ele é lembrado não por sua qualidade sensória, porque isso não é tão importante, né? Mas pelo que acarretou, né? Pelas consequências, desdobramentos a partir disso. Por que Herschel prosseguiu? Em primeiro lugar, queria filtros que lhe permitissem uma melhor observação do Sol. Entretanto, com certeza também tinha em vista problemas de ordem especulativa que estavam em questão na sua época, né? Herschel utilizou termômetros para estudar os efeitos do aquecimento dos raios de luz parados por meio de um prisma. Isso lhe foi de bastante valia, pois permitiu que descobrisse não apenas que a cor laranja aquece mais que o índigo, mas também que existe um efeito de aquecimento abaixo do espectro vermelho. Seu primeiro palpite foi mais ou menos a ideia na qual acreditamos hoje. Ele supôs que tanto os raios visíveis quanto os invisíveis eram emitidos pelo Sol. Nossos olhos, assim, seriam sensíveis apenas a uma parte do espectro de radiação. Quanto ao aquecimento, ele diz respeito a uma parte do espectro que não podemos ver. Herschel pensava em termos de raios compostos de partículas, pois acreditava na teoria newtoniana corpuscular da luz. Assim, em sua concepção, a visão responderia aos corpúsculos de violeta até vermelho, enquanto o sentido do calor responderia aos corpúsculos do amarelo até o infravermelho. Herschel começou a investigar essa ideia observando se os raios de calor e luz do espectro visível teriam as mesmas propriedades. Desse modo, comparou suas reflexões, sua refração, sua capacidade de serem desviados, sua tendência a serem obstruídos por corpos diáfanos e sua qualidade de serem difundidos de superfícies ásperas. Nesse ponto, os artigos de Herschel
nos falam de numerosas observações sob vários ângulos, proporções de luz transmitida e assim por diante. Vê-se que ele certamente tinha uma ideia experimental, mas a qual era de um tipo por demais nebuloso. Bom, onde que a gente estava? Por demais nebuloso, né? Sua teoria era inteiramente newtoniana. Ele achava que a luz consistia em feixes de partículas. Contudo, isso tinha um impacto muito reduzido sobre os detalhes de sua investigação. Suas dificuldades eram experimentais e não teóricas, olha só, isso é importante. Dificuldades experimentais e não teóricas, a gente vai precisar dessa informação lá na frente. Nos últimos 40 anos, a fotometria, a prática da meditação de aspectos de luz transmitida, havia se desenvolvido razoavelmente bem, mas a calorimetria era praticamente inexistente. Existiam procedimentos para filtragem de raios de luz, mas não se sabia nada sobre filtragem de raios de calor. Herschel estava sondando os fenômenos. Diversas vezes ergueu pretensões de verdade que hoje acreditamos terem sido erroneamente colocadas. Segundo os registros, ele não mediu apenas a transmissão da luz, mas teria medido também a transmissão do calor até 1/1000. É impossível que ele tenha feito isso. De qualquer forma, se quiséssemos repetir seus passos, encontraríamos um problema intransponível. Herschel trabalhou com uma ampla gama de filtros à sua disposição, como brandy em um decantador. Como foi descoberto por um historiador, seu brandy era quase tão escuro quanto piche. Não podemos repetir a medição empreendida pela utilização dessa substância, o que quer que ela tenha sido. Herschel demonstrou que o calor e a luz são idênticos quanto à sua reflexão, refração e capacidade diferencial de serem desviadas, mas a transmissão confundia um pouco. Ele possuía a imagem de um meio translúcido obstruído, obstruindo certa proporção de raios de determinado tipo, por exemplo, do tipo vermelho. De acordo com sua hipótese, o raio de calor que refratasse com o coeficiente da luz vermelha seria idêntico à luz vermelha com o mesmo coeficiente. Assim, se x% da luz conseguisse atravessar o meio, dado que o calor e a luz são idênticas na parte do espectro em questão, x% do calor também deveria atravessar o meio. Faz então a seguinte pergunta: o calor que tem a refratividade dos raios vermelhos é causado pela luz desses raios? Herschel descobriu que a resposta para essa pergunta era negativa. Certo pedaço de vidro que transmitia quase toda a luz vermelha também repelia para o outro lado, cerca de 96,2% do calor. Logo, o calor não era a mesma coisa que a luz. Herschel abandonou sua hipótese original e não sabia mais o que pensar. Assim, no final de 1800, após 200 experimentos, e 4 importantes publicações, ele desistiu. No ano seguinte, Thomas Young, cujo trabalho a respeito da inferência principiou ou recriou a teoria ondulatória da luz, proferiu uma palestra na qual apoiava a hipótese original de Herschel. Ele era, portanto, indiferente ao dilema experimental de Herschel. Talvez a teoria ondulatória fosse mais compatível com o calor radiante do que a teoria newtoniana dos raios de partículas de luz, mas o ceticismo a respeito do calor radiante ainda permaneceu em voga, mesmo tendo passado muito tempo do declínio da teoria newtoniana. O dilema só foi resolvido com a invenção do equipamento de Macedônio Melloni, logo após a invenção do par termoelétrico. Melloni percebeu que agora estava disponível um instrumento com o qual seria possível medir a transmissão de calor em diferentes substâncias. O que temos aqui é mais um dos inumeráveis exemplos nos quais uma invenção permite que um experimentador realize uma investigação que, por sua vez, torna o caminho a ser seguido pelo teórico. Claro, Herschel tinha, entretanto, outros problemas experimentais. O que ele estava observando? Essa era a pergunta lançada por seus críticos. Em 1801, ele foi violentamente desafiado. Seus resultados experimentais foram contestados. Um ano mais tarde, eles foram mais ou menos reproduzidos. Houve diversas dificuldades experimentais, algumas mais complexas, outras mais simples.
Por exemplo, os prismas normalmente não terminam exatamente no vermelho. Uma parte da luz ambiente é difundida e aparece sob o vermelho, como uma pálida luz branca. Não poderia o calor infravermelho ser causado por essa luz branca? Houve aqui a intervenção. Por exemplo, os prismas normalmente não terminavam exatamente no vermelho. Uma parte da luz ambiente é difundida e aparece sob o vermelho, como uma pálida luz branca. Não poderia o calor infravermelho ser causado por essa luz branca? Houve aqui a invenção de uma nova ideia experimental. Não há qualquer calor invisível significativo acima do violeta. Mas será que não pode haver, ainda assim, alguma radiação? Sabe-se que o cloreto de prata reage quando exposto ao extremo violeta do espectro. É o princípio da fotografia. Ritter expôs essa substância a uma radiação que estaria além do violeta e constatou uma reação. Hoje dizemos que ele descobriu o ultravioleta em 1802. Bom, então Herschel percebeu o fenômeno do aquecimento diferencial pela luz colorida, né? E descreveu esse fenômeno por meio de enunciado de dados sensíveis, né? Então, a falta de teoria fez o Herschel prestar atenção nos fenômenos, né? Mas a gente precisa reconhecer que, em geral, é o contrário que acontece, né? Mas eu achei interessante e a gente viu aqui um momento em que o Hawking diz que os problemas do Herschel eram experimentais, não eram teóricos, né? Bom, então para o Ian Hawking a observação é uma habilidade, né? É uma habilidade que pode ser melhorada com a prática, né? Um exemplo que eu gosto muito de alguém muito habilidoso quanto à observação é a Caroline Herschel, né? Ela era irmã do William Herschel. Ela era uma super astrônoma, né? Descobriu mais cometas do que qualquer outra pessoa. Em um ano, ela descobriu 8 cometas. Era uma astrônoma incansável, podia reconhecer um cometa imediatamente. Possuía vastos conhecimentos sobre cosmologia e era uma das mentes especulativas mais profundas do seu tempo, né? O Hawking, ele diz que a Caroline utilizava um dispositivo que lhe permitia varrer o céu inteiro, fatia por fatia, sem deixar nenhum cantinho por procurar. Quando detectava a olho nu alguma coisa curiosa, possuía ótimos telescópios pelos quais poderia examinar com mais cuidado o objeto de sua suspeita. Mas o mais importante é que ela podia reconhecer um cometa imediatamente. Qualquer outra pessoa, exceto seu irmão, teria que seguir o caminho do suspeito cometa antes de chegar a qualquer conclusão a respeito de sua natureza. Os cometas que possuem trajetórias parabólicas, né? Bom, dizer que a Caroline podia identificar um cometa só de olhar para ele não significa que ela era um autômato irracional. Muito pelo contrário, ela possuía vastos conhecimentos sobre cosmologia e era uma das mentes mais especulativas do seu tempo, né? O Hawking chama ela de incansável, não porque ela gostasse especialmente de desempenhar tarefas enfadonhas e ficar olhando para o céu, enfim. Mas porque ela queria saber mais sobre o universo, né? Então, até poderia ter acontecido de a teoria do Herschel a respeito dos cometas ter estado radicalmente equivocada, né?
ela poderia ter sido substituída por um relato tão diferente a ponto de ser chamado de incomensurável. Mas nada disso põe em questão a sua fama e seu reconhecimento. Por quê? Ainda seria verdade que ela descobriu mais cometas do que qualquer outra pessoa, a não ser que a nossa nova teoria transformasse os cometas em meros nadas. Em ilusões de ótica em escala cósmica. Nesse caso, sua descoberta de 8 cometas em um só ano não suscitaria nada além de um sorriso condescendente. Bom, ver não é dizer, né? Existe alguma disposição na filosofia em substituir observações por linguística, né? Por entidades linguísticas. Quine, por exemplo, propõe que deveríamos esquecer toda essa conversa de observação e, em vez disso, discutir sentenças de observação, as sentenças que têm o propósito de relatar as observações. Mas pensando no percurso da ilustre astrônoma Caroline Herschel, a gente pode pensar um pouco diferente de Quine, a gente pode discordar, né? Bom, se a gente está falando sobre observação, a gente está falando sobre os nossos sentidos, né? Entre outras coisas. A gente está falando sobre visão, a gente está falando sobre tato, né? O Herschel, ele não identificou uma série de fenômenos, sentindo calor, enfim. E o que a gente pode... Como que a gente pode pensar sobre esses sentidos, né? A gente pode pensar que a gente tem ferramentas para expandir esses sentidos, né? Tem muita coisa que a gente não consegue ver a olho nu, né? Por isso que a gente usa telescópios, microscópios, etc. Essas ferramentas expandem nossos sentidos. Os próprios óculos, né? Bom, o que o Hawking fala sobre isso, né? Olha, ele diz, não conseguimos ver muitas coisas a olho nu. Na verdade, alguns de nós precisam de óculos para não ficar completamente cego. Uma das formas de expandir os sentidos é a utilização de telescópios e microscópios. É um lugar comum na ciência experimental falar de observar aquilo que nós inocentemente supomos ser inobservável. Ou seja, tomar por observável aquilo que nos é acessível simplesmente por meio de nossos 5 sentidos, sem a ajuda de aparelhos. Naturalmente, se fôssemos pré-positivistas, como Bacon, diríamos, e daí? Mas o legado positivista já está sobre nós, de modo que acabamos ficando sempre um pouco assustados pelas observações rotineiras dos físicos, né? Bom, a linguagem que foi institucionalizada entre os físicos de partículas parece dizer respeito a algo tão formal quanto uma tabela de Mesons, né? No alto da tabela de Mesons de abril de 1982, lê-se que as quantidades em itálicos são novas ou sofreram alterações de mais de um antigo desvio padrão desde abril de 1980. Ainda não está claro para nós como contar os tipos de mesons que conhecemos, né? Mas limitemo-nos às páginas 28 e 29 da referida tabela, nas quais temos 9 mesons classificados de acordo com 6 características diferentes. Dentre essas características, as mais interessantes são o modo de desintegração parcial e aquelas dentre as desintegrações que são quantitativamente determinadas apenas quando se tem uma margem de erro para análise estatística menor que 10%. Das 31 desintegrações associadas a esses novos mesons, a tabela nos apresenta 11 quantidades determinadas, e além delas um registro que diz grande, um que diz dominante, outro que diz dominante em itálico, 8 que dizem observado, 6 que dizem observado em itálico, e 3 que dizem possivelmente observado. Schapere recentemente tentou empreender uma análise detalhada desse tipo de discurso. O exemplo que ele utiliza diz respeito a relatos sobre a observação do interior do Sol ou de outra estrela qualquer, por meio da coleta de neutrinos em grandes quantidades de fluido de limpeza, a partir dos quais diversas propriedades relativas ao interior do Sol são deduzidas.
Um procedimento como esse claramente envolve diversas camadas daquilo que Bacon se referia pela sentença tornar manifestas coisas imperceptíveis, por meio de outras que sejam perceptíveis, camadas com as quais Bacon não conseguiria nem sonhar. O problema é que o físico ainda chama isso de observação direta. O próprio Schaperi nos diz que, além dos neutrinos, não há nenhuma outra forma de ver o interior de uma estrela. Outro autor nos diz que os neutrinos são a única forma de observarmos diretamente núcleos estelares. Schaperi conclui que essa utilização do termo observação é adequada e a analisa da seguinte maneira: X é diretamente observável se 1. A informação é recebida por um receptor apropriado e 2. Essa informação é diretamente transmissível, ou seja, transmissível sem interferência entre a fonte de informação, a entidade X, e o receptor. Há certos físicos que utilizam o termo em questão com uma liberdade ainda maior. Contudo, de qualquer forma, Schaperi nos fornece bons princípios para prosseguirmos em nossa análise. Bem, o Schaperi diz que a condição de uma coisa enquanto observável ou inobservável depende do estado atual do conhecimento, né? Assim, a gente pode pensar que quanto mais as teorias se tornam aceitas como verdadeiras, mais o campo daquilo que a gente chama de observável se expande, né? Vamos lá, vamos para as palavras do Ian, que eu acho que é bem mais esclarecedor. Observações massivamente carregadas de teoria. Schaperi nos diz que a situação de uma coisa enquanto observável ou inobservável depende do estado atual do conhecimento. Nossas teorias a respeito do funcionamento de receptores ou a respeito da transmissão de informação por neutrinos envolvem a pressuposição de uma quantidade enorme de teoria. Então, poderíamos pensar que quanto mais teorias se tornam simplesmente aceitas como verdadeiras, mais o reino do que chamamos de observação é ampliado. Assim sendo, não devemos nos deixar levar pelo impulso falacioso de discursarmos a respeito das teorias sem fazermos distinções. Por exemplo, podemos chamar a nossa técnica de análise solar por meio dos neutrinos de observação, e existe uma razão excelente para fazermos isso. A teoria acerca do neutrino e de suas interações é quase completamente independente de especulações a respeito do núcleo solar. É precisamente essa falta de unidade da ciência que nos permite observar, por meio do desdobramento de uma quantidade gigantesca de suposições teóricas, aspectos novos da natureza, a respeito da qual possuímos uma quantidade enorme de ideias desconexas. É claro que as condições da própria conexão entre os domínios dependem não exatamente da teorização, mas de uma ou outra suspeita a respeito da natureza. Um segundo exemplo, ainda envolvendo o Sol, mas ligeiramente diferente, pode ilustrar essa ideia. Olha só. Como poderíamos investigar a hipótese de que o interior do Sol está girando 10 vezes mais rápido que sua superfície? Podem-se propor 3 métodos. A observações ópticas a respeito do achatamento solar nos polos, tentativa de medição do quádruplo momento de massa do Sol, aproveitando a trajetória do satélite, que chegará a 4 raios de distância do Sol, e medição da precisão relativa de um giroscópio em órbita ao redor do Sol. Algumas dessas 3 opções nos permite observar a rotação interna do Sol? Bom, o primeiro método assume que a forma óptica e relativa à configuração da massa depende da forma do Sol. Poderemos inferir alguma coisa a respeito de sua rotação interna, mas essa inferência seria baseada em uma hipótese incerta, que, aliás, tem conexão com o próprio problema sendo examinado. O segundo método assume que a única origem possível para o quádruplo momento da massa é a rotação interior.
por mais que também possamos atribuí-lo a campos magnéticos internos. Logo, seria necessária uma suposição a respeito de o que está ou não está acontecendo no Sol para que pudéssemos inferir alguma coisa sobre sua rotação interior. Por outro lado, a precessão relativa do giroscópio é baseada em uma teoria que nada tem a ver com o Sol, e com base nas teorias de que dispomos no presente, não podemos conceber nada que pudesse causar precessão relativa em um giroscópio de órbita polar, além do momento angular de um objeto, nesse caso, o Sol. Hawking continua. O que está em questão não é o fato de a teoria relativista estar ou não mais estabelecida do que as teorias envolvidas nos outros dois experimentos possíveis. Talvez a teoria da precessão relativa seja a primeira a ser abandonada. O ponto é que, dado nosso atual entendimento, o corpo de suposições teóricas dando suporte à proposta do giroscópio é formado por teorias que nada têm a ver com as proposições que podemos inventar a respeito do núcleo do Sol. Por outro lado, as primeiras duas propostas envolvem suposições que em si mesmas dizem respeito a crenças sobre o interior do Sol. Portanto, é natural para o experimentador dizer que o giroscópio de órbita polar nos fornece uma forma de observar a rotação interior do Sol, enquanto as duas outras investigações só nos levariam a sugerir inferências. Isso não significa que o terceiro experimento é o melhor. Só o custo de empreendê-lo já o faz pior do que os outros dois primeiros. Tudo o que quero avançar é uma ideia filosófica a respeito de quais experimentos levam à observação e quais não o podem fazer. Possivelmente, essa ideia tem conexão com o nosso debate sobre a forma como a observação é impregnada pela teorização. A gente viu isso lá nos slides lá atrás, com o qual iniciei esse capítulo. Talvez os dois primeiros experimentos contenham suposições teóricas conectadas com o assunto a sendo investigado, enquanto o terceiro, mesmo carregado de teoria, não contém nenhuma suposição desse tipo. No caso de se observar uma mesa, nossos enunciados da mesma forma não contêm qualquer suposição teórica ligada ao objeto sendo investigado, a mesa. Ainda que, abusando-se do sentido das palavras teoria e conter, contenham suposições teóricas acerca da visão. Bom, então a gente chega em um momento em que o Ian fala sobre a independência, quanto à observação. É o último momento desse capítulo de observação. Ele diz o seguinte: de acordo com esse ponto de vista, dizemos que algo é uma observação e não uma inferência quando satisfaz o critério mínimo de Chapelle. E quando a carga teórica de que esse algo depende não diz respeito aos fatos referentes ao assunto sendo investigado. Bom, a observação no sentido filosófico da produção e registro de dados é apenas um aspecto do trabalho experimental. Lembram que a gente conversou sobre isso nos slides anteriores? Essa ideia está muito presente na tese do Ian, É em outro sentido que o experimentador precisa ser observador. Ele deve ser sensível e alerta, Apenas os observadores desse tipo podem fazer o experimento ir adiante, atentos para os problemas que o estão impedindo de prosseguir, resolvendo-os e observando os pequenos detalhes inesperados que podem revelar-se, ora idiosincrasias do aparato, ora pistas a respeito da natureza. Observações como essas raramente aparecem no relatório final acerca do experimento, pois, apesar de serem tão importantes quanto qualquer informação que esse documento contém, não dizem respeito a nada de filosófico. Chapelle tinha um propósito mais filosófico em sua análise de observação. Ele defendia que a antiga visão fundacionalista do conhecimento estava no caminho certo. O conhecimento, no fim das contas, está fundamentado na observação.
Ele nos diz que o que conta como observação depende de nossas teorias a respeito do mundo e de certos efeitos especiais, de modo que não existem fundamentos absolutos nem sentenças observacionais. Mas o fato de que a observação depende das teorias não tange nenhuma das consequências antirracionais que muitas vezes foram inferidas da tese de que a observação está impregnada de teoria. Portanto, apesar de Chapelle ter escrito o melhor estudo detalhado a respeito da observação nos últimos tempos, ele acabou deixando por escrever uma fundamentação da racionalidade e do conhecimento teórico. Van Fraassen também nos diz que a teoria pode delimitar os domínios da observação. Seus propósitos, entretanto, são outros. Para ele, o real é observacional, né? Mas ele concorda que a própria teoria pode modificar nossas crenças sobre o que é observacional e o que é real. Acho que devemos insistir nos aspectos mais básicos da observação. Uma filosofia da ciência experimental não pode permitir que outra, dominada pela teoria, lance suspeitas sobre o próprio conceito de observação. Bom, gente, então a gente vai chegando ao fim de mais uma aula. Foi um prazer, como sempre. Espero que vocês tenham curtido e aproveitado bastante. Até a próxima!